vale a pena. E os ganhos, né, Patrick? O que a gente pode mensurar, assim, dentro da experiência da Filos, de todas as empresas que você já participou, o que a gente pode trazer e comentar com o pessoal de ganhos que vocês observam que as empresas elas passam a ter no momento que elas são certificadas, né? Eu até comentei antes e que um ganho que é percebido, que já trouxeram, é lá no final, né? Eu vou pegar, que é a agilidade, porque uma vez que passa por este processo e demonstra essa confiança, que é uma empresa confiável, acaba tendo um processo mais ágil. E isso é uma percepção. Além disso, assim, o que você pode trazer aqui para nós, comentar de ganhos que as empresas vão ter, podem ter? Vamos lá. Antes de eu responder a sua pergunta, eu queria só fazer também uma observação, que o OEA não tem nada a ver com fiscalização. Uhum. Quando uma empresa passa por um processo de certificação e ela contrata uma consultoria, a consultoria também não vai lá auditá-la. Ela vai trabalhar no processo, na governança. Então, acho que isso é importante só para deixar claro, porque algumas empresas acham que o fato da Receita Federal ir na empresa vai fazer um processo de fiscalização. Não é isso. O Centro OEA, ela vai entender como é que funciona a empresa no processo. Ela vai auditar a NCM. Ela vai ver como cria, como nasce a NCM até chegar no seu resultado final. Então, eu só queria fazer esse parênteses. Antes de falar dos benefícios, Sheila, eu gostaria muitas empresas, quando vai buscar um projeto dele, ela fala, qual o meu ROI? Né? Tá certo, tá certo. Esse ROI até, estava tendo uma aula de Management 3.0 com o professor Piazza, que ele fala que o ROI ele foi criado na época da Revolução Industrial, ou seja, alguns séculos passados. Né? A gente tem que ver agora o ROT, né, que é o retorno sobre a confiança. E o ROX é o retorno sobre a experiência do cliente que ele tem quando ele contrata você. Né? Então, dentro dessas premissas, eu gostaria do seguinte, que a pergunta mais importante não é qual o meu ROI. Para mim, lógico, é qual o custo de eu não estar dentro desse programa. Porque você, dentro desse programa, você aumenta o teu ROT e teu ROX, ou seja, confiança. Por exemplo, tem empresas que não tinham perfil exportador, exportava, mas a partir do momento que ela adquiriu a certificação OEA e a gente criou acordos de reconhecimento mútuo aqui na América do Sul, ela passou a ter uma visibilidade porque ela consegue ter previsibilidade, agilidade no processo de importação, produzir e entregar no curto espaço de tempo. Ou seja, ela tem ganho. Então, ela passou a aumentar suas exportações, por quê? Porque ela é uma empresa OEA, ela tem celeridade na aduana, tanto na entrada como na saída, e o principal, ela vai ter celeridade na aduana de destino. Então, veja, ela está mexendo na camada de negócio. Tinha um outro cliente nosso que eu comecei a prospectar, eu tive lá na oportunidade há alguns anos, hoje ele já é certificado, em janeiro, se não me falha a memória, o período. Ele disse, não, Patrick, nós vamos fazer lá para o segundo semestre, não tem muita pressa, e 15 dias depois ele fechou comigo. Aí eu, poxa, não entendi isso aí. Não, porque eu presto serviço para uma empresa eletroeletrônica, ele oferece produtos nacionais de conteúdo importado, e a empresa, olha, você é um fornecedor local, mas seu produto tem origem estrangeira. Então, você importa. Se você importa, você pode comprometer a minha operação. Então, veja, ele mexe na camada de negócio. Então, esse é o primeiro benefício. Ele mexe na camada de negócio e, mais à frente, com o aumento da presença das empresas OEA dentro do programa, o processo de fiscalização vai aumentar, não como retaliação, gerenciamento de risco. A Receita pretende que 50% das operações sejam feitas por empresas OEA e ela vai focar naquelas empresas que têm risco alto já conhecido e buscar conhecer aquelas que têm risco desconhecido. Então, a interferência da Receita Federal nessas empresas não são OEA irá aumentar. Então, é um benefício de negócio e é uma tendência global, porque o OEA não é local. Então, eu estou falando aqui na camada de negócio, mas vamos para o tal do ROI, que é do século passado, lá né, que nasceu na Revolução Industrial. Perfeito, você tem redução de custo de armazenagem, porque você pode trabalhar com períodos menores. Dependendo da tua operação, que você leva para uma zona secundária, zona primária, você pode reduzir, porque você vai ter previsibilidade no canal verde. Dependendo do tipo de empresa que trabalha com admissão temporária, que tem canal vermelho, isso aumenta o custo operacional, o custo logístico, ela vai ter canal verde, com isso ela vai reduzir o custo operacional dela. Que mais o que eu posso falar? Eu posso trabalhar com estoque mínimo, porque eu sei que tem previsibilidade. Se eu tiver um canal amarelo, vermelho, ele é similar a um canal verde. Estou fazendo uma analogia, né? Claro. Não entrar mas é similar a um canal verde de uma empresa que não é OEA. Então, aqui eu já tenho os custos operacionais reduzidos, né?
por ser uma empresa OEA, previsibilidade, maior nível de canal, entre outros aspectos, e menor interferência da Receita Federal. Um dos benefícios também que vai ter agora com quem é OEA que utiliza a DUIMP é o pagamento diferido, ou seja, você importa o mês todo e paga no mês subsequente, ou você vai ter 30 a 40 dias de fluxo de caixa, certo? E tem um benefício que eu acho espetacular, que é o ponto de contato dentro da Receita Federal. Todo mundo acha que isso é intangível, para mim é tangível. Só para você ter uma ideia, eu tenho um cliente que é uma grande mineradora, e ela tem 3 minas em Minas Gerais. Ela tinha um benefício do ICMS, com a pandemia, ela desembaraçava em São Paulo, no Rio, mas tinha o benefício do ICMS. Com a pandemia, ela perdeu porque a Cefaz de Minas tirou, e aí, imagina uma empresa que é mineradora, que é commodity, o volume financeiro, tanto de quantidade financeira muito alto, porque você sabe que o custo é muito alto, né? Para você ter uma rentabilidade, você tem que ter um volume gigantesco, ela perdendo o benefício do ICMS. Imagina quanto isso não vai afetar a margem, que é pequena, quando você fala de commodity. O que foi que nós fizemos? Entre em contato com o teu ponto de contato, até brinco que a gente criou o despacho sobre trilhos, né? Mas não existe hoje, mas é mais ou menos assim. Entre em contato com o teu ponto de contato dentro da Receita Federal. Eu deixei de ganhar 3 dígitos no mínimo, mas meu cliente deixou de gastar 4 dígitos. Ele entrou em contato com o ponto de contato, ele articulou com um porto seco próximo da região, que tem uma próxima estação de trem, e ele fazia uma DTA para esse porto seco, que não tem estrutura de trilho, e aí é feito uma sinergia no momento que o trem passava, olhava, fazia validação, fazia DTA e desembaraço. Você já imaginou um fiscal da Receita Federal articular tudo isso para você? Então, esses são os benefícios. Até quando eu falo isso, o pessoal pensa que eu estou vendendo uma viagem para Manaus para pescar, para o Mato Grosso, que isso é história de pescador. Não, isso é real. Então, você cria um relacionamento diferente com a Receita Federal, não tem preço isso aí. Então, se você com o EA tem o custo empatar, em termos de valor financeiro perceptível, como você falou, você está ganhando muito mais com isso, porque você tem um selo de segurança, tem bom relacionamento, os benefícios que estão por vir, que estão sendo construídos, você já tem dentro do programa, então você vai gozar primeiro dentro desses benefícios. Então, para mim, esses são os benefícios tangíveis, intangíveis e perspectiva de negócio. O mundo todo já está pautado sobre essa plataforma. Nós já temos mais de 90 países em operação com o EA. Então, se 90% está China, União Europeia, Estados Unidos, México, praticamente todos os países da América Latina, 90% do fluxo do comércio internacional já está pautado pela essa plataforma de relacionamento, né? Cada vez mais vamos nos fortalecer. Então, você precisa estar dentro. Se o comércio exterior é importante para você, se você estiver fora, provavelmente você vai ter algumas dificuldades. Não como retaliação, é porque você não está dentro do sistema que é o que está sendo construído globalmente. Nossa, que perfeita abordagem, né? Porque realmente a gente precisa separar, né, os custos tangíveis, né, os ganhos tangíveis e intangíveis, e o quanto o intangível se sobressai, né, ao tangível pela forma como ele é exponencial para os negócios, né? Então, os ganhos, eles são muito grandes, né? Adorei o exemplo que você trouxe dessa empresa, né? O quanto ela pôde movimentar mais a exportação dela a partir do momento que ela é certificada. E justamente não é uma certificação local. Quando nós falamos da certificação OEA, não é para negócios, né, e local aqui no Brasil. Não, é essa visibilidade que ela dá para o comércio global, né? O mundo todo está cada vez mais, né, os países e as empresas aderindo a isso, justamente porque é o fluxo, é natural, e eu acho que nós estamos passando por uma curva onde não é a empresa decidir se ela quer ou não quer fazer o programa. Acho que